Fala galera, beleza? Conforme vocês pediram, eu vou falar hoje para vocês sobre bandeiras vermelhas para dor lombar, como você vai identificar essas bandeiras vermelhas para dor lombar. Mas antes de falar sobre isso, o que que eu quero que você faça? Eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com aquele grupo de fisioterapeutas que você tem que precisam aprender a utilizar a ciência na prática clínica, precisam aprender a organizar melhor as informações e melhorar a qualidade da nossa profissão, que é a fisioterapia. Beleza? Lembrando que esse canal tem como meta simplificar a utilização da ciência no seu dia a dia como fisioterapeuta. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês hoje um estudo que fala sobre identificação de bandeiras vermelhas. E é um estudo bem interessante porque ele fala que elas não são necessariamente tão vermelhas assim em alguns casos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Tá aqui, ó. Então, red flags for low back pain are not always really red. Ou seja, bandeiras vermelhas para dor lombar não são necessariamente tão vermelhas assim. Por que que ele fala isso? Então, aqui, ó, ele fala que a dor lombar é a maior causa de incapacidade ao longo do mundo. Nos Estados Unidos, a dor lombar tem uma prevalência durante a vida toda de aproximadamente 85% da população e é a principal causa de limitação de atividade de pessoas abaixo de 45 anos de idade e está levando os médicos a muitas visitas em hospitais, né, tanto em ambulatoriais quanto em hospitalares no pronto-socorro. E aí o que acontece? Ó, esse estudo foi feito as características do paciente, as bandeiras vermelhas, foi feito em 9.940 pacientes, ou seja, um N muito grande, uma idade média de 56 anos de idade, que é o nosso perfil de paciente com dor lombar. A gente tinha uma porcentagem de 48% de mulheres, né? Então, mais ou menos dividido no meio, 50% de mulheres e 50% de homens, um pouquinho mais de homens. E histórico familiar de câncer, 38,5%. E aí, quais as bandeiras vermelhas que eles analisaram? Primeira bandeira vermelha, acima de 50 anos de idade, 67%. A dor desperta o paciente quando ele está dormindo, 58%. Acima de 70 anos, 20%. A incômodo grande, transpiração muito grande à noite, 14%. Histórico de trauma, 12%. Perda de função urinária, 9,7%. Febre, calafrios ou transpiração excessiva, 6,9%. Recente perda de controle intestinal, como diarreia, por exemplo, isso acontece em 5% dos pacientes. Câncer, 4,7% dos pacientes. Perda inexplicável de peso, 4,4% dos pacientes. Infecção recente, 2,9% dos pacientes. E nenhuma bandeira vermelha em 7,4% dos pacientes. O que ele está mostrando nessa tabela? Que de 9.940 pacientes, mais ou menos 67% já teriam uma bandeira vermelha da idade. 58% dor que acorda o paciente durante a noite. Ou seja, são duas bandeiras vermelhas que não são necessariamente vermelhas assim, mas eu preciso me atentar, porque se aparecer uma dessas duas com qualquer um outro desses sinais aqui, que tem uma menor incidência, eu preciso prestar atenção. Por isso que ele fala not always red. Por quê? Porque elas não são, essas duas são vermelhas, mas não são necessariamente vermelhas se elas não estiverem combinadas com alguma outra. E olha aqui que interessante na tabela 2. Diagnóstico de fratura, 5,6% dos pacientes. Então, muito pequeno, de quase 10 mil. História de malignidade, 1,6%. Histórico de infecção, 1,2%. E síndrome da cauda equina, 0,4%. O que acontece, então, quando a gente analisa esse estudo de bandeiras vermelhas? A gente percebe que não é porque ele tem uma das duas principais bandeiras vermelhas, que é uma incidência muito grande nesse estudo de 10 mil pacientes, que você já vai ter uma contraindicação ao tratamento. Mas você precisa saber identificar os outros fatores, porque se combinados, vão gerar uma bandeira vermelha e você tem que tirar a mão e encaminhar esse paciente.
Por quê? O fisioterapeuta quer ser muito um profissional de primeiro contato, e para ser um profissional de primeiro contato, você tem que ter um treinamento constante de identificação de bandeiras vermelhas, beleza? Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Um beijo e até a próxima.